como? Com o olhar humano, apenas com os textos teóricos, estava recusado toda a peripatética, portanto era necessário encontrar uma nova instrumentação para ler a natureza. E eu acho que aqui é que é o grande alavanca que depois se vai expressar nos estatutos da Universidade de Coimbra. Os instrumentos. É impensável a utilização e a introdução do método newtoniano para estudar a natureza, enquanto ele explica o que é física, é ver, é voltar a ver, é experimentar, é entender matemática e filosoficamente aquilo que a natureza exibe aos nossos olhos sem uma explicação teológica, mas para isso o filósofo natural precisa, sem dúvida, de uma nova instrumentação que é necessário começar progressivamente a introduzir no território português, que são os instrumentos. Se nós colocarmos depois tudo isto então num contexto europeu, eu penso que é uma figura que é indissociável desta visão e que de certa forma é contemporâneo do Luís António Verneiro, o Jacinto Magalhães. O Jacinto Magalhães, que é o homem que, a tese doutoramento da professora Isabel Malaquias, e agora no final do ano vai sair a compilação sistemática de todos os documentos que estão espalhados pelos arquivos europeus do Jacinto Magalhães, eu acho que nos vai trazer exatamente esta dimensão de que, por um lado, há um suporte teórico de introduzir a filosofia natural, de introduzir o Newton, de introduzir uma nova visão que rompesse com a segunda escolástica, uma nova visão que articulasse a visão aristotélica natural com uma visão que vinha do norte da Europa e que é mediatizado por três coisas. Os instrumentos científicos que é necessário colocar, e para isso é fundamental nós percebermos quantas luzes joaninas podem ter sido determinantes exatamente na cartografia e no mapeamento de onde é que estavam os instrumentos científicos europeus que podiam vir para Portugal. Eu nunca acreditei que os instrumentos que vêm para o Colégio dos Nobres em 1762, muito pouco tempo depois do terremoto de Lisboa, que tivessem sido comprados, feita a lista no ápice. E, portanto, é óbvio que tem que haver um trabalho preparatório. Nesse trabalho preparatório, os diplomatas de Dom João V devem ter tido um peso e uma importância extremamente grande e determinante. Para terminar, o Verneiro não deixa também, por mãos alheias, ir buscar a importância das autoridades. E tendo em conta que as autoridades não são apenas os livros que circulam pela Europa, são também autoridades que passam pelas academias que ele conhecia ou pelas academias que ele acha vital serem introduzidas em Portugal. Não há a apontar, mas a nova física que ele preconiza na Carta 10 só seria possível, ele não avança para a universidade, mas só seria possível através de uma academia. Curioso, como nós sabemos, é que funciona ao contrário. Por fim, é interessante nós percebermos que, se voltarmos para o mapa do que é a realidade portuguesa neste século XVIII, nós percebemos que tudo isto tem uma aplicação não apenas ao Portugal contemporâneo, mas ao Brasil. O professor Esteves Pereira falou exatamente já da importância do ouro que vem, não vem, e era impensável fazer-se e organizar-se as viagens filosóficas para conhecer a natureza, para conhecer a dimensão utilitária, técnico-científica da natureza, talvez substituísse o rei, e todas as remessas que são trazidas pelo Alexandre Rodrigues Ferreira, sem se conhecer a filosofia newtoniana, sem se conhecer a nova visão filosófica, sem se conhecer a instrumentação, tendo em conta que o desenho científico faz parte exatamente dessa instrumentação científica que era necessário, e também sem uma coisa que o Verneiro, na sua Carta 10, chama a atenção: o iniciar para a disseminação, nós, sob o ponto de vista conceptual, para o público entendimento da ciência, o uso das línguas nacionais. Há dois registros: o uso do latim para a comunidade científica poder-se cartear, mas é necessário, nomeadamente para os técnicos, para os desenhadores, para os aparelhadores, terem uma texta em vulgata de português sobre os procedimentos que se devem utilizar para entender, afinal, o que é física, algo completamente diferente
que era a física escolástica dos 4 elementos aristotélicos que nós andamos à volta no Colégio do Espírito Santo, porque é uma forma de interiorizar. Muito obrigada. Obrigado nós, Sra. Professora. Tivemos muita sorte porque fomos testemunhas de uma mistura raríssima. A mistura raríssima de erudição com alegria e entusiasmo. Muito obrigado, Sra. Professora. Foi um prazer ouvi-la. Queridos amigos, a biblioteca está quase a fechar, mas penso que ainda temos 2, 3 minutos para alguma questão que esteja a atormentar a inteligência de alguém. Por favor. Doutora, uma questão concisa, por favor. Eu vou-me centrar, por causa do tempo, aqui na primeira comunicação, que tem a ver com uma questão que, ao fim e ao cabo, ficou por resolver até a implantação do liberalismo, não é? Mas que vem na decorrência disso. Que é, o Sr. Professor referiu, portanto, vamos lá tentar concentrar direto à questão. Estava a fugir agora. Bom, começo primeiro por uma questão que a outra já me veio, que está também relacionada com a professora Fátima Ali, que é o seguinte: o Marquês de Pombal, não é? Proibiu uma coisa que foi tomar escritos nas aulas, ou seja, os alunos tomarem apontamentos, fazerem as sebentas. Portanto, tinha que ter a razão ativa, digamos, na aula, para além, naturalmente, das mãos livres, o olhar, etc., para o manuseio de instrumentos ou dos objetos de estudo, não é? Dos materiais. E, portanto, era proibido isso. A questão que me ocorre, portanto, é esta: como é que esse cimentar do conhecimento era obtido depois, sendo a transmissão, sobretudo, pela oralidade e essa participação ativa na aula, não é? Nomeadamente na de Direito. Portanto, há uma produção significativa de textos novos. Esta é a primeira questão. A outra tem a ver com isto. Nessa mesma época, e no liberalismo ainda, portanto, isso está saliente sobretudo por Passos Manuel, portanto, a figura do letrado é a pior que existe, não é? Nomeadamente, esta reforma vem, mas na acessão do Vernei, todos têm, e porque o professor disse na sua comunicação, todos são aptos, exceto os loucos, não é? Para aceder ao conhecimento, não é? E, portanto, a questão que se coloca é esta: o letrado não corresponde a esta figura, não é? É o letrado do empinanço, das interpretações, quer dizer, retóricas, isto, aquilo, aquilo. E Passos Manuel levanta uma questão nos seus discursos parlamentares, etc., que é esta: o juiz de fora é a raça pior que existe. E chega a dizer, para provar que é a pior raça, é que ele foi instituído com o D. João III, ao mesmo tempo que a Inquisição, não é? E, portanto, levanta-se uma questão que é esta: como é que era encarada a questão de renovação democrática dos juízes? Passos Manuel diz que eles de facto têm que ser eleitos, no sentido de uma temporalidade, não é? E de todos, ao fim e ao cabo, poderão ser aptos, embora já letrados em termos, na acessão do Weber. Portanto, eram estas duas questões que gostava de colocar. Obrigado, doutor. E ficou-me só no ar, mas eu deixo só, pode não responder, que é esta, que acaba por transitar para o liberalismo e que é resolvida em parte pelo Vicente Ferrer, não é? Que é o problema, digamos, da predominância do indivíduo, mesmo no direito nacional racional, ou da comunidade, da coletividade, não é? O Bentham tem uma postura, não é? Utilitarista, quer dizer, da comunidade, do bem público. O Vicente Ferrer, nos últimos textos, portanto, o indivíduo é o primário, não é? E os direitos e não os deveres. Muito obrigado, doutor, pelas questões e pelo entusiasmo. Nessa altura, como é que se vivia? Ou sentiam essas questões? Doutor, primeiro, quanto ao primeiro ponto, que toca dos textos, é muito simples. Porque é que ele proibiu os apontamentos? Ele proibiu foi as postilas. As postilas o que eram? Os apontamentos que os alunos tomavam nas aulas e que disseminavam erros. E daí o termo sebenta. A sebenta vem, nós incluímos os nossos professores de Direito, não admitem o termo sebenta. O termo sebenta vem do dedo, ficar ceboso, etc. Portanto, o que é que o Pombal fez? Proibiu essas postilas e os apontamentos, porque eram realmente reproduções das aulas, mas obrigou legalmente os professores a fazerem manuais oficiais para apoiar o ensino do direito. E, portanto, os primeiros grandes manuais em língua portuguesa decorrem da reforma pombalina. E o grande executor da reforma pombalina nessa matéria jurídica, o mais destacado executor da reforma
Pombalina em matéria compendiária, é um homem que os seus até tem aqui o nome de uma rua, que é o Pascoal José de Melo Freire dos Reis, que tem 3... uma parte dos livros em português e outra em latim, não é? Exatamente. Mas há já algumas tentativas, até porque, repara, é muito engraçado, eu não quero estar aqui a amassar, enfim. Há aqui uma combinação na reforma jurídica pombalina entre duas coisas perfeitamente modernas. A exaltação, pela primeira vez, do direito português, do direito pátrio, que não existia. Até ao século XVIII, veja bem, nós tínhamos estudos jurídicos desde 1290, nunca se tinha ensinado o direito português em Portugal. Porquê? Porque não tinha dignidade formativa, dogmática, comparado com o direito romano e com o direito canónico. E pela primeira vez o Pombal vai dizer, não, os senhores se vão aplicar o direito português no foro, têm que ter pelo menos uma cadeira de direito pátrio gigantesca. Pois muito bem. Mas do outro lado tem uma coisa muito interessante da reforma pombalina, que é a integração jurídica europeia. Repare que quando se fala aqui em noções das leis iluminadas e polidas, é no fundo um direito europeu do iluminismo jurídico. E nós tivemos aqui em vigor, enfim, o direito francês, o direito francês em matéria de direito das sociedades, o direito alemão em matéria de direito mineiro, o direito inglês em matéria de direito dos seguros, portanto uma grande comunhão jurídica. Depois há grandes ligações também, enfim, aproveitando isso, que era ao próprio estudo científico. Por exemplo, a doutora aqui falou, teve aqui uma belíssima intervenção, o próprio direito, digamos assim, foi tocado por essa exaltação da ciência. Porque verdadeiramente, o Pombal digo várias vezes, o grande templo, digamos assim, as verdadeiras estradas das luzes eram as ciências matemáticas. Daí a criação da Faculdade de Matemática em Coimbra, chamadas Acurataram Cienciaram. Ora, bom, ele exigiu que os alunos, antes de se inscreverem em Direito, para abrirem a cabeça para o conhecimento jurídico, fizessem propedeuticamente uma cadeira de Matemática. Portanto, está a ver, eu dá-me a impressão que... Já não podiam ser receptivos às meras ordálias, a parte que não é coerente estava ali reservada para o Dr. Esteves Pereira, mas ao que ele já se foi embora. Porque o problema do Pombal é o problema que ele tocou aqui, verdadeiramente, era a fundamentação política do poder régio. Que aí ele não fugia ao direito divino, porque não podia fugir. Aqui fugia, aquilo era completamente coerente. Agora, ele nas doutrinas, ele não podia admitir que o poder régio não tivesse fundamento divino, e mais, vinha diretamente de Deus para o rei, não ia para o povo, como era a doutrina anterior. E daí todo o desenvolvimento das teses jurídico-políticas, da dedução cronológica e analítica. Aqui é que é o grande problema, que era isso que o Dr. Esteves Pereira estava ali um pouco há bocado, já não está aqui o nosso ilustre colega, a tentar dizer, é corretíssimo. Mas era esse nível. Mas o Pombal, regalista como não era, não podia admitir outra coisa senão esse fundamento, digamos assim, do poder régio. Só que era contrária à tradição portuguesa. É muito interessante, porque nós temos ideia, a nossa tradição de fundamento do poder político, ao jurídico, é uma tradição democrática. Ou seja, o poder vinha de Deus, mas ia para o povo, e o povo é que o confiava ao rei. Daí que houvesse algumas obras banidas pela censura, designadamente do Velasco de Gouveia, não é? A doutora Calceira sabe isso bem. Mas o padre António Pereira tentava fundamentar na própria história esse regalismo. Exatamente, isso é verdade. Sim, senhor, é um pouco isso. Queridos amigos, já são 7h30, a biblioteca está a fechar. Eu peço uma salva de palmas para estes dois brilhantes oradores. Por favor. Amanhã às 10 horas teremos mais coisas boas. 10h30. 10h30. Ótimo. Amanhã devia dar aulas mesmo.